Olá, pessoal, tudo bem? Estamos aqui em mais um Seu Porto no Futuro. Hoje vamos falar sobre o potencial de uma marca para o novo consumidor. Então, a gente vai conversar com o Paulo. Ele tem bastante experiência em detectar o potencial de uma marca para trazer ela para o Brasil. Então, ele trabalha especificamente no setor de ciclismo, mas ele vai trazer um olhar para a gente que a gente vai conseguir expandir para o mercado de uma maneira geral, né? Então, o nosso foco é falar sobre como ele entende o mercado, como ele olha para esses desafios e como ele entende as necessidades e, por consequência, consegue entender o potencial da marca que ele tá trazendo, né? Então, eu vou chamar ele aqui. Vamos ver. Já chamei. E ele vai poder contar pra gente bastante. Oi, Paulo, tudo bem? Oi, Flávia, boa noite, tudo bem e você? Foi a única vez que eu te chamei de Paulo, tá? Depois eu vou Tá chamar de bom, Paulinho mesmo. pode ser, combinado. Então, esse é o Paulinho. É legal que pra gente é um prazer quando a gente chama amigos aqui, né? Então, eu sempre gosto de falar quando a pessoa é nossa amiga, porque pra gente é muito legal ter amigos que a gente admira, que a gente respeita profissionalmente, né? Para dividir conhecimento com a gente. Então, queria, para começar, que você contasse brevemente o teu histórico profissional, assim, rapidinho, só para o Tá pessoal joia? Combinado. entender. Tá bom. Boa noite, então, Flávia. Boa noite. Eu sou o Paulo, sou da empresa Ultracicle, que é uma importadora de algumas marcas de acessórios e componentes de bicicleta no Brasil. E a gente começou essa empresa há 5 anos. Quando eu falo a gente, eu e minha esposa. Mas antes de me tornar empresário e querer crescer nesse mundo novo para mim, que era a bicicleta, eu me formei em engenharia de materiais, sou de Ponta Grossa, no Paraná. Então, aqui na cidade, eu fiz engenharia de materiais e é uma área de uma empresa, é um curso que você normalmente vai para trabalhar em multinacionais, em grandes empresas, e foi esse caminho que eu segui já há mais de 20 anos atrás. Eu fui para São Paulo, comecei a trabalhar numa multinacional chamada Alcoa, uma empresa focada no mundo do alumínio, e como engenheiro, né? E depois foram quase 15 anos em diferentes multinacionais. Terminei minha carreira no mundo corporativo como executivo da Whirlpool, que é a empresa americana dona das marcas Brastemp e Consul aqui no Brasil. Mas sempre tive uma vontade, principalmente nos anos finais do mundo corporativo, como atleta amador de final de semana, eu tinha um sonho de fazer um Ironman. Oh, meu Então, Deus. o mundo corporativo não cabia, né, alguns planos que eu tinha de vida, seja minha esposa, que também largou o mundo corporativo para trabalhar nesse projeto maluco que a gente teve de abrir a empresa do mundo da bike. Então, e nesse meio tempo passei por alguns países, morando fora e fazendo pós, MBA aqui e ali. Então, consegui me preparar para crescer no mundo corporativo, mas uma coisa que, né, quando a gente começou a falar sobre o tema hoje é sobre o novo consumidor, né? E eu acho que não só o consumidor, como a gente como pessoa, né, a gente busca ter sucesso de alguma forma. E eu vejo que as coisas vão mudando, assim como o consumidor está constantemente mudando. A gente, para minha avó, por exemplo, sucesso era ter a família reunida no Natal, né? Estavam lá o tio e a tia, os primos, as primas, estavam lá as famílias tradicionais lá reunidas no Natal. Hoje em dia, acho que se minha avó tivesse viva e viesse no jantar de Natal de qualquer família, ia falar que não é um sucesso mais, porque é o tio, com o tio, é o padrasto né, do terceiro casamento da tia, né? Todo mundo Então, junto, reunido, abraçado. mudou o modelo das famílias, mudou o modelo de ser.
E depois, na geração dos baby boomers, aí já vieram que o sucesso era ter alguma coisa, né? Então, era muito comum as pessoas, como foi o caso meu do mundo corporativo, ou antes de 50, 60 anos do meu pai, a pessoa de sucesso era aquela que você está parado no sinaleiro, o cara está dirigindo um carro importado ou está numa casona, independente se a qualidade de vida é boa, se os exames de saúde estão bem, se a cabeça está boa, mas Ele tá aquela feliz, pessoa, né? eu quando Se ele era tá mais feliz. jovem, vi alguém num super, eu falava, pô, essa pessoa tem sucesso. E depois você passa no mundo corporativo e vê, ah, né, você sai um pouco da tua bolha ali, que você vivia numa cidade como é Ponta Grossa, né? Até uma vez o pessoal te falou, um pontagrossauro ali que você fica, né? Você aprende tudo naquele ecossistema da cidade, mas fora você começa a ver que as pessoas começam a valorizar outras coisas e então desde antes dos 40 que eu desisti do mundo corporativo para a gente ir nesse projeto foi para tentar atrelar o que para mim é sucesso hoje é qualidade de vida, né? E acho engraçado diferentes amigos que me encontram agora com esse frio que está aqui não acontece tanto, mas você vai num dia de semana no supermercado de Havaiana, né? Eu fico morrendo de inveja de você estar fazendo um treino 2 horas da tarde e sair treinar, né? Vou dar só um Eu exemplo ia falar rápido. daquela pedaladinha 3 da tarde. Quando eu saí do mundo corporativo, a empresa tinha um programa de recolocação, né, incluído no pacote lá da saída. E a empresa, com frequência, me ligava, viu, vamos iniciar o processo, tem várias vagas em tais multinacionais, empresas aqui. E eu focado nessa ideia de ter o meu próprio negócio. E até que, quando deu o prazo final e eu tinha que me decidir sobre se eu ia para o mundo corporativo ou não, uma reunião com a pessoa responsável, eu falei, olha, você não está com saudade do mundo corporativo? Eu falei, tô sim, mas dá 2 horas da tarde, sai pedalar e passa. Então, é mais ou menos isso que a gente, como uma brincadeira, como um processo de mudança de qualidade de vida, a gente iniciou a empresa e, felizmente, nos últimos anos, a gente começou a aprender, né, mais sobre o mercado, sobre os produtos, sobre o consumidor, o que o consumidor do mundo da bike hoje busca. E eu acho que a gente tá aprendendo bastante todo dia e Que legal. conseguindo E acho que o que a gente entrar fala no muito mercado. aqui, né, é sobre assim a mudança do que esse consumidor pós-pandemia espera. Então, Aham, em diversos setores houve uma transformação muito grande, né? O setor de imóveis cresceu muito, a pessoa passou a olhar para casa e ficou fechado em casa 2 anos, né? E aham, começou a achar defeito em tudo. Então, a mesa não estava boa, a pintura na parede estava feia, a cortina podia melhorar, a organização dos espaços não estavam tão legais, né? Então, a gente vê, a gente aham, já falou com bastante gente da área, dessa área, e nos falou que foram anos de muito aquecimento para esse setor. O mesmo de olhar para o corpo, mas não para o corpo no sentido beleza, eu quero dizer assim, para o corpo saúde, né? E não aham. só a saúde física, quanto a saúde mental também. E acho que aí entra um dos grandes propulsores aí para vocês, né? De quem olha para a saúde vai fazer mais exercício, quem faz mais exercício pode ser que compre uma bicicleta, não necessariamente, Aham, né? aham. E passa a investir mais no equipamento, no esporte, em tudo. Então também gera uma mudança aí, né? É. Não, tem, sem dúvida, a pandemia trouxe uma demanda para o mundo da bike, que a gente está inserido agora, incrível, assim, houve um colapso praticamente do sistema de fornecimento de peças, acessórios, demanda aumentou pelo menos 10 vezes de bikes, as pessoas queriam, né, estavam muito tempo em casa, conflitos, às vezes, com a família que não estavam acostumados, queriam sair ou estavam acostumados a ir para academia todo dia, academia fechada. E jogar futebol, qualquer outra atividade que a pessoa saía de casa para se exercitar mentalmente, né, principalmente fisicamente, estavam proibidos. Então, a demanda por bike foi muito grande. Houve um boom realmente em todo e o mercado cresceu
muito forte. Então, depois que acabou a pandemia, o pico principal, a demanda diminuiu um pouco, mas as bikes que vieram, né, desse momento de 1 ano e meio de demanda incrível, estão aí rodando. Muitas pessoas adquiriram o Mudaram hábito em de definitivo o pedalar, hábito, né, né? das pessoas. Muitas pessoas adquiriram o hábito. Tem provas que surgiram um pouco antes da pandemia, mas esse ano que estão acontecendo com mais frequência. São a maior prova de ciclismo do mundo, chama o Tour de France, que é para bikes daquelas de estrada. E teve ontem, em Campos do Jordão, a prova com 3.500 atletas. E todos Oi? amadores. É uma E assim, prova, né, vira Paulinho, um evento social, né? Já o ciclismo, assim. num país que não tem cultura de ciclismo, né? A Não, gente nenhuma sabe não é que o. Holanda, por exemplo, ou outros países da Europa, a cultura de ciclismo é muito forte, né? Mas aqui É. não. Não, comparativamente, ontem teve o Campeonato Mundial de Ciclismo de Estrada, foi na Austrália. Tinham 250 atletas só no masculino profissional elite. E tinha um brasileiro, Nicolas Sessa, foi super bem durante a prova, acabou problema técnico, coisa assim, não terminou, mas o campeão foi um belga e a Europa domina o ciclismo mundialmente há muitos anos, então nessas grandes voltas que eles chamam como Tour de France, Giro de Itália, não tem nenhum brasileiro participando há muitos anos. Então, e a cultura, eu acho que culturalmente, o brasileiro é muito mais parecido com o estilo americano, né? De ter carrão, né? Caminhonetonas americanos, de junk food. Né? Eu vejo culturalmente, Valorizar eu as. tenho 2 filhos do sétimo e nona série. Então, para eles irem para a escola, que fica a 1 quilômetro de casa, não, eu não me sinto seguro, nem eles têm segurança de irem para a escola de bicicleta, né? Numa idade já que poderiam ir tranquilamente. A própria escola não incentiva, não tem um bicicletário, não tem uma estrutura que receba os alunos que queiram ir de bicicleta, e o próprio trânsito não respeita, né? Não tem políticas públicas muito focadas, ou quase nada focadas nisso. Como você falou da Europa, a França agora lançou um programa de investimentos de 300 milhões de euros para transformar a França no país da bicicleta, coisa que já existe muito. Que A legal. Alemanha, né, a gente, como marca, a gente, né, a Ultracicle, a gente vai atrás sempre de novas marcas para adicionar o nosso portfólio dentro da importadora. E uma das opções que a gente teve em julho desse ano, a gente visitou uma feira na Alemanha, chama Eurobike, a maior feira do mercado mundial de ciclismo, focada na indústria mesmo. Então, tinham praticamente 1.200 marcas de bike, de acessórios, né? Então, desde componentes para bicicleta, de acessórios que permitem, Roupa, né? acessórios, Ou daí roupa, entra roupa, capacete, só para o pessoal que às vezes não tem condição. equipamentos para a oficina da bike. Então, o Brasil contempla 20% dessas marcas só. O resto, os outros 80% não estão no país. Ó, até o Então, Rafael falou ali, ó, que o Colômbia tem mais cultura de ciclismo que o Brasil. Eles têm um ciclista muito famoso, né? Como é que é o nome dele? eles têm o Nairo Quintana, Nairo, tem o Nairo Quintana, tem o Egan Bernal, que é um colombiano que foi campeão do Tour de France, teve um acidente muito sério ano passado, mas nos 2 anos anteriores ele participou e também tem perto dos 25 anos, é um grande campeão de grandes voltas. Equador, campeão olímpico, né, uma exceção, primeira vez que um sul-americano ganhou as Olimpíadas de ciclismo, campeão olímpico de estrada, né, em Tóquio foi um equatoriano. Então são os dois países que são exceção no da mundo América Latina. 2 países que são da América do Sul, onde tem uma cultura mais focada no ciclismo. Mas esse acidente muito sério do campeão do Tour de France na Colômbia estava treinando e bateu atrás de um ônibus parado na estrada lá na Colômbia, ele estava treinando. Né? Você vai para países lá na Europa, estradas dedicadas, pistas dedicadas, separação física entre bicicleta, né, e equipamentos móveis é muito claro. Isso Então, tem um aviso para o Brasil tem, crescer. tem. Mas, ao mesmo tempo, o ciclismo, né, e uma coisa que a gente viu de tendência
né, lá nessa feira na Eurobike, que a gente pode dividir aqui, por exemplo, é a bike elétrica. Então, na bike elétrica, lá na Europa, a Alemanha, por exemplo, 60% das bicicletas vendidas em 2021 eram bikes elétricas. 60%. Um mercado Isso é multibilionário. impossível aqui no Brasil, né? É, né? E a bike elétrica, o que que é? Não, uma bike com pedal assistido. Ele Então, dá uma empurradinha, ele ajuda você. A hora que você pedala, ele não te leva sozinho como uma moto, mas você pedala e aquela pedalada fica mais forte. Você tem a sensação de estar pedalando a 10 por hora no plano e a bike está a 30 por hora na subida. Né? Então, é bastante a com diferença. bateria, a diferença é imensa, com baterias que te levam com autonomias até mais de 100 km, dependendo da bike, da bateria. Nossa, bastante, porque isso é um problema, né? Até na live que eu fiz com a Play, a gente estava falando sobre isso. Num país continental como o Brasil, um caminhão elétrico é difícil, né? As distâncias que você tem que percorrer aqui, agora uma bicicleta que anda 100 km de distância, daí é só alegria, né? Não tem tristeza. Mas o novo consumidor que surgiu na Europa para o mundo da bike são idosos. Né? Então, você vê lá muito frequentes idosos que costumavam... Você vê esses grupos de turistas europeus, né, caminhando bastante, vem para Foz do Iguaçu, vem para cá e para lá caminhando. E lá na Europa agora eles trocaram o modelo de caminhada pelas bikes elétricas. Que legal. Então, a gente fez um pedal lá na cidade onde tem uma das marcas que a gente representa aqui no Brasil, a Sigma, e no final da subida do morro lá tinha um restaurante lotado de pessoas de idade, era uma terça-feira à tarde, e eles todos lá em cima comendo, bebendo, e tinham subido uma trilha muito difícil para fazer de bicicleta, mas você olhava, 100% das bikes eram bikes elétricas. Que legal. Então, gera inclusão, né, de um consumidor que até pouco tempo atrás não era o consumidor da bicicleta. Né? Não era o consumidor da bicicleta. Então, legal, uma coisa que a gente viu lá muito claro é que não cabe mais no mundo que a gente vive você precisar de um carro de 2 toneladas para levar você e uma mochila para o trabalho. Então, como que você vai para o trabalho? Não tem onde estacionar, se ele estacionar é caro. Então, é caro uma bike elétrica? Mas a bike elétrica é mais eficiente em todos os aspectos e para a qualidade de vida de quem usa comparado ao carro. Legal. Você falou ali que eu achei bem interessante, né? Então a gente fala de ir para uma feira. Quais que são digamos assim, as instruções que você tem para detectar o potencial de uma marca? Então, o que aconteceu ao longo desses 5 anos, né? A gente já conversou antes de começar a live, então eu já sei, galera. Eu não posso dar spoiler, mas... então, eu sei que teve um trabalho que você fez durante esse período em que você começou o trabalho com as lojas, né? Como você falou, você não conhecia o mercado, começou a vender loja por loja, entender quais eram as necessidades, olhar para o futuro, né? O que essas pessoas estão mais preocupadas com a saúde? Então, que tipo de coisa elas vão querer para frente? Daí você chega numa feira, você tem quais pilares assim para analisar uma marca que faz sentido? Você olha portfólio, você olha potencial de marca? Como vocês atuam em relação a isso? Esses pontos que você falou, todos são olhados com bastante detalhe. Então, o Brasil, como eu falei, numa feira como a Eurobike, são 1.200 marcas expondo na feira. E o Brasil tem 300 hoje, contando entre marcas importadas e nacionais dedicadas ao mundo do ciclismo. Então, o número de oportunidades uma oportunidade incrível de grandes marcas vindo para o Brasil. Hoje, tem um influenciador do mundo da bike, é o Wade Willis, né, o Rafael, e postou hoje uma marca de bike top que tem na Europa que não tem no Brasil. E isso é muito comum acontecer de grandes marcas vir para o Brasil, mas como negócio, nas primeiras coisas, pela dificuldade que é o Brasil em relação a legislações e regras e taxas, fiscal, impostos, fiscal. Então, uma das primeiras coisas é o produto
precisa de aprovação da Anvisa, como alimentos, como é um caso de um suplemento alimentar. Tem várias marcas muito legais fora que não vêm para o Brasil. Então, que precisa de aprovação da Anvisa para cada componente, cada produto. Diminui a probabilidade de trazer para o Brasil, né? E envolve Inmetro, né? Então, Inmetro é outro Qual que detalhe é o critério do Inmetro? Inmetro é, por exemplo, de brinquedos. Então, desde testes de se uma peça quebrar, brinquedo, por exemplo, é aprovação. Se a peça quebrasse, eles têm uma garganta padrão que representa. Então, a criança não pode engolir, se quebrar tem que ser pedaços maiores, né? Uso de produtos tóxicos na fabricação. Mas, O tipo, mundo capacete, o Inmetro capacete tem aprovação, tem. Pedais tem aprovação. Então, tem alguns itens de segurança que sim são aprovados. A gente tem uma marca que é a Sigma, como eu falei, da Alemanha, a gente vende GPS para bicicleta. Então, os GPS precisam da aprovação da Anatel, que é um equipamento que tem transmissão por Bluetooth, por ANT+, que é um outro sistema de transmissão, Wi-Fi. Então, esses aparelhos precisam de aprovação da Anatel e é um processo longo, pelo menos 6 meses, é um processo caro e algumas empresas especializadas no Brasil que fazem. Mas, então, um dos critérios é esse, que tipo de legislação permite para a gente ter no Brasil. Mas, sem dúvida, a gente vai lá ver a qualidade do produto, se tem similaridade nacional, se ela tem um trabalho do Porter, lá que são as forças de Porter. Se a gente trouxer esse produto, qual que é a concorrência? Já é acirrada no mercado naquele tipo de produto? Ou existe um gap? Como, por exemplo, o GPS que a gente tem da Sigma, tem uma marca que é a referência no Brasil, né? Virou sinônimo da categoria, igual você falou do Bombril, da Gillette, a Garmin, ou Garmin, cada um fala como preferir. Mas eles hoje, eu tenho um Garmin da Sigma, né? Quase isso. Mas eles já são referência no mercado, estão aí há bastante tempo, mas eles têm um preço bastante alto. E depois entra um ponto que a gente vai falar dessa parte da concorrência dos camelódicos nos digitais que tem hoje aí, né? O consumidor também, por estar muito informado, ele não vai numa loja de bicicleta ou a grande maioria deles não vai numa loja de bicicleta e compra um Garmin lá que custa R$5.000, que é um GPS de top para bike. O cara entra na internet, acha no Mercado Livre, por quase a metade do preço, acha no Shopee, no AliExpress e traz, né, correndo o risco de pagar um imposto que só 2% do que chega no Brasil, das quase 600 mil encomendas que chegam por dia da China, só 2% é taxado, 5% é verificado e 2% taxado. Então, os outros 98% valem o risco, né? Então, mais ou menos hoje a conta é essa. Um produto qualquer que custe $1 na China, para bicicleta, roupa, seja o que for, o consumidor brasileiro paga 10 vezes mais caro. Mais ou menos os 10% é $1. Mas isso é um custo Brasil só ou A maioria disso é o custo Brasil, por exemplo, 1%, esse 10% é o custo lá na China. Outros 30% são impostos no Brasil, entre imposto no importador na hora de trazer, PIS, COFINS, ICMS, imposto de importação. Quando vende o importador para a loja, paga outra quantidade de impostos sobre o valor vendido. A loja paga mais impostos sobre a venda. Então, na soma, mais ou menos 30% dos R$10 que é vendido o produto são impostos. Outros, perto de 30% é a margem da loja de bicicleta. E outros 30% ficam entre o importador, talvez a maior parte desses 30% com a marca dona do produto. Por exemplo, a gente traz a Sigma tem a Supacaz, que é a marca que a gente tem. Então, a Supacaz não fabrica fita de guidão da bicicleta e compra de uma empresa na China por $1 e chega aqui a um preço mais. Então, e o consumidor, né, você está falando desse novo consumidor, já viu isso. Então,
a gente, consumidor, não quer ser nem enganado, quer pagar o preço justo, o preço que vale por um produto bom. A gente quer qualidade, quer diferenciação do produto, mas a gente não aceita pagar, né? Tem um negócio na economia, o quanto eu aceito pagar até quanto você aceita receber por aquele, né? Quando Sim. cruza, não tem mais negócio, mas então o consumidor está reduzindo a tolerância a pagar caro num produto. Então, e E não existem é um hoje, item assim, né? Tipo, ah, né? fiquei doente, eu preciso comprar É, um Naldecon. É uma coisa não, não que é, você se não organiza, né? é. Tem um livro de um economista americano, acho que ele é economista, chama Daniel Pink, o nome dele. A Whole New Mind é o nome em inglês do livro, mas a tradução em português é A Revolução do Lado Direito do Cérebro. E esse cara, né, um dos pontos que ele fala é que tem 3 As que estão revolucionando o mundo, né? O primeiro deles que eles falam é a abundância. Eu como tenho 45 anos, mas quando eu era moleque, eu podia ter um Bamba, um Quixote, tava entrando, sei lá, o M2000, um outro tênis da Você viu que Nike. eles relançaram o Quixote O agora? Quixote, então, tem Vou te muita dar de coisa presente. retrô, né? É. Então, mas isso era aquilo que você podia, amarrava o cadarço por baixo do pé, pisava, né, onde não podia, azar. Esse era as opções que você tinha quando eu era criança. Hoje, fazendo o Ironman, você tem só para corrida tem 3 ou 4 tênis, um para correr mais rápido, um para mais conforto, outro para não sei o quê. Você tem o Sobretudo tênis para o chuva. vôlei, o tênis para quadra, o tênis... Então, a abundância de opções, e por isso que existem 1.200 marcas numa feira como a Eurobike, não existem 1.200 componentes, acessórios para bicicleta. É que tem 50 fabricantes fazendo a mesma coisa. Tem muitas opções, né? E muito parecido, né? Então, e muitas vezes o que a gente viu lá na feira é que fornecedores de grandes marcas, como a Specialized, que é né, uma das maiores marcas aí, Specialized Trek, Ela é eles, americana, Specialized? Cannondale, eles fabricam, todos eles usam o mesmo fornecedor de Taiwan para fazer, um exemplo, a bolsa que fica atrás do selim para você guardar uma câmera ou guardar uma ferramenta. Todos são praticamente o mesmo fabricante, que só muda um tecido, o logo, mas é feito pelo mesmo cara lá na China e chega aqui com preço S-Works, a gente brinca, é um preço só por ter o símbolo ali da marca, né, custa mais caro. Então, mas S-Works, para quem não sabe, é a é marca top da Specialized. isso, a linha Não de tipo S de... Specialized Work, super, alguma coisa assim. Eu não sei o que significa, nunca parei para ver. Mas é da Mas Specialized, não é? é da Specialized, é a linha top deles. Então, a gente tem, né, o Daniel Pink, esse cara fala, o primeiro A que mudou o mundo é a abundância. Então, os chineses e as marcas, para elas é ótimo. Quanto mais necessidade de criar e fazer o povo comprar, num certo ponto, eles estão vendo o lado deles. Mas o segundo A que está mudando o mundo, que ele fala, é a Ásia. Então, Muito preço, muito né, baixo. a gente compra os itens de ciclismo, 90% do que é feito para o mundo do ciclismo hoje vem de Taiwan, da China, Bangladesh, Vietnã. Então, luvas, produtos de couro, as coisas vêm tudo do Vietnã, Bangladesh, bonés e tal, mas e capacetes, alguns pedaços da bike, mas vem tudo da Ásia. Então, essa cadeia de suprimentos até o produto chegar numa loja, seja de roupa, lá da Renner, Havan, eles têm importação própria já, né? Mas tem muitos que não. Então, esse mesmo processo do fabricante chinês vender para uma marca que vende para um importador no Brasil, que tem o distribuidor, que tem a loja, que tem o consumidor final, e as pessoas... Muita né? gente que tem que ganhar dinheiro nesse processo aí, né? Pois é muita gente ganhando, o governo sempre com a fatia dele, e o produto atinge menos pessoas, porque, né, no Brasil a gente, a população, na grande maioria, não pode pagar por um produto tão caro como esse, né, independente do que for. Então, a gente, e a hora que vê, só para terminar, dos 3 As, é a abundância, a Ásia e a automação, né? Então, eu não pesquisei para ver, mas
sei lá, pensei agora um exemplo simples do Pix, eu não sei quantos funcionários da cadeia de suprimentos dos caixa eletrônico e transporte de Resolveu, valores né? talvez tenha reduzido uma porcentagem significativa do número de funcionários dessas empresas que tem muito menos gente carregando dinheiro para lá e para cá para pagar uma coisa ali ou outra aqui que o Pix resolveu dos meios de pagamento ou de bancos, né, de áreas que tinham demanda maior do que hoje. Então, né, e a automação permite que você consiga customizar seus produtos também. Então, Ó, o que o hoje, Rafael falou né, ali, ó. O fato de 90% dos produtos virem praticamente do mesmo fornecedor torna a escolha da marca mais difícil, não? Como saber qual é a melhor opção de marca para entrada no mercado brasileiro? não, então a gente é super difícil. A gente é procurado frequentemente por marcas estrangeiras que através do nosso Instagram, através da feira que a gente foi, distribui cartões e conhece as pessoas que vêm atrás. A gente falou, a gente quer entrar com a marca no Brasil, a gente dá exclusividade, que é um critério que a gente avalia também, qual que é a facilidade de perder a marca para um outro importador. E tem grandes importadores no país que são muito bons em fazer isso. Você começa um trabalho com uma boa Eles marca, esperam você né? amaciar e pegam, né? Eles já pegam o bonde andando e você gastou, né? Investiu pesado no desenvolvimento daquela marca no país e eles vêm e pegam o filé. Existem pelo menos duas marcas de cabeça bem rápida assim que eu conheço que nos últimos 3 anos estão no terceiro ou quarto importador. E foi cada vez indo de um pequeno para um médio para um grande para o maior de todos. Uhum. Então, esse poder de barganha do importador com o fabricante também é importante, mas marcas, a gente tem visto marcas europeias são mais fiéis aos atuais importadores, distribuidores, do que marcas americanas ou marca chinesa Acho que que no geral, né, os europeus têm essa cara assim de ser mais relacionamento do que only money, né? eles é verdade, sim, é verdade. Eles valorizam o trabalho do distribuidor nos países que estão ajudando a marca a crescer, ajudam, né, o mercado a crescer junto. Então, que é um crescimento sustentável por os dois, tanto para o importador quanto para o fabricante, e, e garantir que o consumidor também, a gente escuta com muita frequência de marcas que vêm para o Brasil, ficam um pouco tempo e saem e deixam um legado de produtos sem assistência técnica, tinham qualidade, mas não tem peça de reposição. Então, como se perguntou, como é que a gente escolhe marca? Se a gente puder ter uma trilha assim de o sucesso da marca depende hoje em dia muito forte o preço, né, no centro assim, mas você ter disponibilidade desse produto sempre que você precisar é importante, com qualidade, tecnologia, eficiência. A parte de assistência técnica, o produto pode ser maravilhoso, mas se não tiver uma assistência técnica no Brasil, o consumidor foge, né, correndo tudo. E o sucesso incrível que a gente tem percebido no mundo do ciclismo são os embaixadores das marcas, Pois né? é, você comentou, até entrei no site de vocês, depois você falou isso, e vocês colocam os produtos assim, esse aqui quem usa é o fulano, Beltrano, Ciclano, né? Sim, a gente tem atletas profissionais ou influenciadores do mundo do ciclismo, que às vezes o influenciador não é um atleta profissional tão bom quanto os profissionais, porque ele não treina tanto, né? Às vezes tem tempo, tem uma Essa é uma equipe segunda dedicada para atividade dele. aquilo e fazem um trabalho de divulgação da marca que muitas vezes independente, né? Tem influenciadores, como é o caso do Eight Wins, marcas sofrem muito quando fazem alguma coisa errada ou quando não entregam qualidade, ele, né, e recebe uma mensagem de algum seguidor que fala, olha, esse produto está com problema, ele na hora reposta e deixa todo mundo a par. Então, é muito fácil você perder a reputação de um produto se trouxer produto com não qualidade ou não der assistência técnica correta, né? Como a gente falou, o consumidor está conectado, ele manda para o 8 ele vai no Reclame Aqui, avaliação do produto no site das marcas, na Amazon, todos os sites têm lá, né, no Mercado E Livre. esse novo olhar aí, eu acho, de colocar o consumidor tipo, aberto para todo mundo, né?
Então, antes você ia comprar num site, você não sabia. Hoje tem os comentários lá, a empresa nem pode pagar. Então, É, por exemplo, a gente vai viajar e aí estava escolhendo um hotel lá. Daí, esse aqui, esse é bem legal, vamos pegar esse, pô, tá barato, tá bom, não sei o quê. Daí eu falei pro Rafa, dá uma olhada nos comentários ali, daí, tipo, pelo no sabonete, sujeira não sei o quê, cabelo não sei das quantas, toalha manchada, não troca o sujeira não sei lençol. o quê. Eu falei, eu não quero. Então, como a gente tem ferramentas, né, muito acessíveis para saber o outro lado da moeda. Então, não adianta você prometer e não entregar, né? Então, isso sem dúvida nenhuma, primordial para o consumidor hoje se garantir a disponibilidade do produto, garantir a qualidade, né? E caso aconteçam problemas que podem acontecer, um produto às vezes vem de um fabricante que passa por diferentes lugares, pode ter uma avaria no meio do caminho e ir para o consumidor sem ter sido checada a qualidade, pode acontecer. Mas se isso acontece, o pós-venda tem que funcionar e tem que ser muito bem feito mesmo. E o consumidor, né? Eu vi exemplos há muitos anos. Nossa, lá nos Estados Unidos você pode comprar um ferro de passar roupa e devolver depois de uma semana, 10 dias. Eles nem perguntam por que está devolvendo. E no Brasil, essa cultura demorou para chegar, né? Do consumidor ter voz, ter direito e, né, querer o melhor e quando não está bom, Ter realmente direito, né? Não só é. querer, mas ter É. direito. Ó, o Rafael perguntou ali, ó, qual que é o terceiro A? Você deu uma volta e esqueceu. Foi a automação que eu falei que É era. verdade. Acho que o É, Rafa não ouviu. Você falou foi mesmo. a abundância de produtos, a Ásia e a automação. Então, Você falou do Pix, tá é, certo. do vários processos hoje, né, que estão sendo digitalizados, as compras, que, né, a própria loja de bike hoje, você, você vê muitos clientes chegando na loja para fazer a manutenção da bicicleta, para realizar um serviço na bike, com a sacolinha de acessórios e peças que foram compradas ou no Mercado Livre, ou no Shopee ou AliExpress, ou conseguiu de alguém, seja como for a peça. Mas as lojas precisam entender que esse consumidor não é mais aquele que vai comprar tudo lá na loja só porque ele tem um mecânico de confiança, ou porque tem. Então, o consumidor quer ter um serviço de qualidade na bike, quer sair de lá pedalando, mas não quer pagar mais caro do que precisa, seja lá Claro. qual for. Né? E você falou, por exemplo, que existe muito essa questão dos atletas como inspiração, né? Claro, Uhum. isso acontece em outros setores também, mas eu não sei, acho que no ciclismo os equipamentos eles têm um valor mais alto do que em outros, sei lá, talvez golfe, né? Tenha Uhum. equipamentos assim de mais alto valor agregado. Mas é impressionante, às vezes a pessoa nem começou a pedalar e tem uma bicicleta, sei lá, de 15 mil reais. A gente fala, falta perna para tanta máquina, né? Então, Não, tem às vezes gente que acaba realmente sendo. exagera no equipamento e é um pouco cultural do brasileiro também, né? Desse exemplo de provas de Ironman, você vai lá, Festival, um a, desfile. é a transição lá com 2.000 bicicletas, sei lá, o preço médio das bikes lá sei lá, 30, 40 mil, com 2.000 bikes lá dentro, tem uma grande fortuna em bikes lá. Não é tão comum de se ver na Europa, em provas por lá, ser Sabe que isso que você tão falou é assim. verdade. A gente foi para Pucon, né? Os meninos fizeram a prova lá. Uhum. Nossa, eu lembro que eu e a Thalita, a gente olhou e falou: Nossa, o que aconteceu com esses atletas daqui? Eles tipo de sunga correndo assim. A gente é acostumado aqui, o povo com todo produzido, bonito, meinha puxada no meio da canela, Uhum. chuveirinha no top, óculos bem na pinta, camiseta combinando com a bermuda. Lá meu Deus, parecia o Rafael falou meio Iron de Calói 10. Parecia anos É, 90 não, e Caiobá, assim. e os Bem caras diferente. são mais raízes. Tem uma, né, o pessoal fala muito dos triatletas e tem uma turma do ciclismo realmente que como é tão forte a marca no ciclismo
as pessoas buscam diferenciar as fitas de guidão da Supercasa, veio trazendo um colorido que não havia nas fitas. É normalmente preta, vermelha e branca. Então a Supercasa ela tem 60 cores de fita de guidão e todas vendem. Tem fitas super coloridas, mas, né, o exemplo de marca, a Louis Vuitton não é dona da Rafa, aquela marca de roupa, né? Para ciclismo. Então tem grifes, assim como a S-Works da bicicleta, tem a grife de uniformes, tem sapatilhas para bike que... E né, aqui no Brasil, o cara começa já nesse patamar, né? Se por acaso ele tem verba, ele não vai comprar uma Caloi para começar, né? não vai. O cara começa Começa alto. e o gasto com acessórios e para bike e para o ciclista são proporcionais ao custo da bike. Então, se o cara tem uma bike de 5 mil, ele, sei lá, vai gastar 30% entre a sapatilha, o capacete, a luva, o bretelle, a camisa. Agora, se o cara tem uma bike de 50, talvez ele gaste os mesmos 20% em acessórios, que vale 2 bikes do outro que comprou, né? Que é ilimitado hoje, bikes valendo mais de 100 mil reais. Então, é um mundo à parte para poucos, né? Não é o que, sem dúvida, movimenta o mercado, mas é igual o mercado de luxo de qualquer outro item de carros de luxo, né? Que já saem de fábrica É que isso vendidos, acaba que a gente, né? que tipo, é uma escolha, é uma decisão da pessoa. Parece que não tem o critério de que ela tenha que ter uma capacidade, né? Tipo, você sabe a pessoa tem que saber dirigir para comprar uma Ferrari, mas não que isso seja a capacidade física dela, né? E daí o que acaba sendo interessante na bicicleta é que às vezes a pessoa não tem o mínimo fôlego nem para chegar no Passo Pulpo lá e tem uma bicicleta de 100 mil, né? Então, Isso acontece muito mesmo. E o cara compra uma bike de 20, 30 mil mais cara do que ele tinha para tirar meio quilo da bike e a pessoa ainda tem condições de perder alguns quilos dela própria. Então, acontece mais fácil tirar meio quilo da bike do que parar um pouquinho com a Então, dieta. até você estava falando, é bem interessante, você estava falando com relação aos GPS, né? Existe um comportamento hoje muito forte de se eu não marquei meu treino, não fez bem para o coração, nem para a perna, nem para a cabeça, né? Se não está lá no meu Strava, se não Não está no foi para o meu... Strava, não treinou, é quase isso. Quem treina, vi até a personal entrou, e quem treina com um personal ou com né, uma assessoria esportiva, você recebe o treino através de alguma plataforma, como é o Training Peaks, você tem que... Olha lá, falou, não treinou. Não treinou, não tem jeito. Porque o treinador não está sempre junto. Então, você precisa ter algum dispositivo capaz de receber o arquivo no formato específico, né? Por exemplo, é o arquivo FIT, é um arquivo que você puxa do Training Peaks direto para o teu GPS, ele vai te dizer aqui batimentos ou aqui potência, se tiver um medidor na bike, que você precisa pedalar e o feedback depois junto com a cinta cardíaca para marcar o batimento junto com a potência. Então, precisa realmente... E depois de tudo, mesmo que sem treinador, você tem que estar lá competindo com os amigos para ver quem tem o com daquele trecho. Né? Eu e o Rafa tinha uma época do Iron 2017 que era competição até o pedágio em Bituva, não era treino, era Chegamos lá todo mundo tentando desmaiando. largar alguém para trás para conseguir o com do trecho lá. Hoje a galera, como teve ontem no Letap, né, parece que as pessoas acabam perdendo um pouco a noção também para conseguir os melhores tempos e serem reconhecidos como super ciclistas. É um esporte que o doping é presente de forma muito forte. E ontem no Letap, a Associação Brasileira Antidopagem, de surpresa, foi lá, mesmo sendo uma prova amadora. Então, a campeã do feminino, Derrubou a depois da medalha. chegada, sumiu, não foi nem para o pódio. Pessoas realmente fugiram na chegada por causa do controle antidoping. Tinham treinadores empurrando as meninas, tem um trecho lá em Campos do Jordão de subida, então tinha treinadores empurrando os atletas na subida para tentar chegar mais perto. Porque daí já foge um pouco
do Eu espírito me lembro do esporte, né? que uma vez eu vi que um cara caiu, que eles descobriram o doping dele, ele estava limpo, mas aí caiu, a bicicleta ficou girando sozinha, assim. É uma bike, é um motorzinho Ele tinha um escondido ali. motorzinho dentro, aham. Então, é uma coisa. Falaram que bateram o com da chegada para fugir. Foi isso mesmo. Que mal. Então, vamos ver, deixa eu ver. Eu tô na minha cola aqui, senão eu Tá perco. bom? Vamos ficar falando de com aqui, não vamos terminar a nossa pauta. Não, a gente estava Então, apertando os influenciadores lá, né? Tem vários. E as marcas se utilizam em muito de pessoas, por exemplo, e não só de marca de esporte, por exemplo, o Thiago Vinhal, que é uma referência no Brasil hoje, como triatleta, ele nunca foi campeão de nada, né, em provas de Ironman. Esse ano em Floripa, que teve o Iron, ele chegou bem depois dos primeiros, mas ele acho que é o cara que tem o conjunto da obra como um todo, como influencer, atleta, palestrante. Ele é um cara muito seguido e é patrocinado por grandes marcas como Mercedes, ArcelorMittal, bancos. Então, ele conseguiu trazer para a marca dele, né, como atleta, grandes marcas de fora do mundo do ciclismo, que vem no atleta amador um potencial consumidor para as marcas deles atreladas, mesmo que não tenham a ver com o ciclismo. e é muito legal, né? Porque, na verdade, o Brasil é um país historicamente do futebol. Então, é muito legal que o ciclismo também esteja calçando o seu espaço, né? Não, e o atleta profissional, né, como você falou do futebol, eu vi uns dados há um tempo atrás que o atleta profissional do rugby lá nos Estados Unidos, futebol americano ou do basquete da NBA, coisa de 50% a 60% da bilheteria dos jogos é usada para pagar os super salários milionários dos grandes jogadores. Então, né, Tom Brady lá ganha, sei lá, seus 60, 80 milhões de dólares por ano, e esses são atletas de salários monumentais. Agora, quando você vai para uma prova de Ironman, o valor de uma inscrição de $750, com mais de 2.000 atletas, e o prêmio para os primeiros colocados atletas profissionais é, sei lá, 2%, 3%. Então, ainda tem muito a caminhar o ciclismo. Acaba Né? fazendo pura O simplesmente. ciclismo profissional no Brasil sofre muito por isso. Né? Tem pessoas como o Henrique Avancini, que é uma exceção, está numa grande equipe da Cannondale, campeão mundial. Tem, né, como falei, do Nico Sessler, que participou ontem do Mundial, foi o único brasileiro. Né? Tem um atleta na equipe na Alemanha, na Espanha. Mas, fora isso, não existe investimento no Brasil no ciclismo de base. Né? As empresas não investem hoje, não é o foco, e por isso é um esporte ainda pouco difundido, mesmo tendo tantos praticantes, sei lá, 60, 80 milhões de bikes no Brasil atualmente. Sim. E me diz uma coisa, como a gente falou lá, que é tudo amplamente copiável, que a marca que é de Taiwan fornece para todo mundo, como vocês conseguem detectar qual é a marca que vai conseguir gerar essa conexão com o cliente? Assim, vocês olham, tipo, plataforma de marca, estrutura de comunicação, o que vocês analisam, assim, que... Porque o produto é copiável, a tecnologia é fácil de bater, né? A gente fala muito hoje de marca, de conexão emocional, de relacionamento, de experiência. Como que vocês olham para isso? Assim? A gente, como eu tinha falado, de buscar não só qualidade, tecnologia, produtos inovadores, como eu falei da bike elétrica, que está, né, na Europa, a maioria das bikes vendidas atualmente na Alemanha são elétricas. A gente foi atrás de tecnologias que possam trazer isso para o Brasil, mas uma bike elétrica no Brasil ainda é muito caro. Tem bikes com 150 mil reais aqui, um exemplo, uma mountain bike elétrica. Então é impossível, né, na grande maioria da população. Mas o que a gente viu, por exemplo, um projeto israelense, a gente está em contato com esse cara, ele desenvolveu um sistema que você acopla uma engrenagem na roda traseira e um sistema
que encaixa na lateral da bike e transforma a bike normal em uma bike elétrica. Então, ele é 100% portátil, se tirou da bike, pode instalar em outra se você quiser, e transforma uma bike comum numa bike elétrica. Que legal. Então, essa é uma das marcas e produtos que a gente tem ido atrás para trazer para o Brasil. Tem uma marca, eles levaram acho que 1 ou 2 anos no desenvolvimento desse processo. Eles estavam lá na feira também, ganharam o prêmio de inovação da Eurobike. Eles desenvolveram um sistema para o cubo traseiro da bicicleta, que com um botãozinho é como se fosse o sistema de engrenagens de carro. Apertando um botão, é como se você trocasse a marcha na parte frontal. Então, você não precisa ter 2 coroas lá na frente. Então, com uma só, você aperta o botão, você parou, está pedalando na marcha pesada, você parou, você vai sair, só aperta o botão, ele transforma esse sistema atrás, como se você mudasse a engrenagem, como mudasse as coroas da bicicleta. Então, são sistemas como isso que a gente está atrás. A gente percebeu, tendo marcas, podem ser como são as marcas que a gente tem hoje, se você não trouxer algo novo, algo diferente, que traga um benefício legal para o consumidor vai ficar nas marcas que hoje já dominam o mercado, né? Seja por estarem em todos os lugares, seja lá como for. Então, o mercado não tem espaço para mais do mesmo, na minha opinião. Ou você traz algo que atenda você falou específico. Ali que a Supacaz trouxe cor para a bicicleta, né? Isso pode não ser muito tecnológico, mas é uma mudança de paradigma, né? Sem dúvidas. Uma marca, né? Eu posso abrir aqui que a gente tem conversado, se chama Fidlock. É uma marca alemã de um músico alemão, de violoncelista, cellista lá, que toda vez o cello ficava batendo para lá e para cá dentro do case e estragava. E ele criou um sistema de ímãs que prendiam o cello no case da forma muito segura. E ele começou a desenvolver uma linha de acessórios de bike com ímã. Então, uma das coisas muito comuns no ciclismo é você perder a tua garrafinha. A gente, como marca Supacaz, vende suporte de plástico, suporte de alumínio, suporte de carbono, suporte para triatlon. E acontece de cair durante o pedal. Uma das primeiras coisas, não cai a garrafinha, né? Tem 2 tipos de suporte, o que não segura e o que não deixa tirar na hora que você precisa. É mais ou menos assim. Então, a gente vê os gaps, né? E tem suporte, né, caríssimo de todo modelo. Esse sistema da Fidlock é um sistema com travas que quando você chega com o suporte perto, ele já puxa a garrafa, fica preso. Para tirar é um twist, você gira e tira, né? Então, é um sistema para suporte para GPS, suporte para o celular, para colocar na bike. Então, simplíssimo e uma ideia nova. Então, a gente, como importadora, no momento, tem buscado esse tipo de coisa, trazer produtos que sejam inovadores para o mercado, ou como são os GPS da Sigma, como falei, eles ficam entre a Garmin, que é um produto de alta qualidade, mas tem suas limitações no mercado nacional, não consegue hoje trabalhar com as lojas de bike, que são onde o consumidor, às vezes, ele quer pronto entrega o produto, ele quer sair da bike, da loja, da bike com o capacete, com o ciclocomputador ali, seja bem mais simples, analógico possível, ou se não, um ciclocomputador com GPS, como é um dos modelos que a gente tem. A Sigma, por exemplo, foi a empresa que inventou o ciclocomputador há 40 anos atrás. Então, a primeira empresa a criar um ciclocomputador no mundo foi a Sigma. Então, eles vêm com muito histórico. O sistema de iluminação hoje das bicicletas que a Sigma tem são LEDs automotivos com lentes com tecnologia. E na Alemanha tem uma curiosidade que lá é proibido a luz de bicicleta piscar. Lá só a luz de emergência. Então, por exemplo, bombeiro, polícia que pode piscar na rodovia. Lá não pode. Então, para os sistemas de iluminação durarem bastante, eles desenvolveram super baterias e até mesmo dividem hoje carros da Audi têm sistema de iluminação que foram desenvolvidos em conjunto com a Sigma. Nossa, né? Pela eficiência, então, lá. E as luzes têm várias regras de não poder ofuscar o motorista. No Brasil, essas legislações não existem ainda. Né?
são um trabalho como tem uma associação no Brasil que chama Aliança Bike. Eles reúnem importadores, fabricantes, lojistas, importadores, com um objetivo comum de melhorar o mundo do ciclismo no Brasil, seja com legislações que diminuam impostos ou políticas públicas que possam criar ciclofaixas e formas de trazer o ciclista, né, de forma segura, como a gente falou, possa chegar no trabalho ou na escola, onde for, no lazer, sair de casa com segurança e chegar vivo. Então, a gente, como se perguntou, esse é mais um dos critérios, é ter um produto que vá dar segurança para o consumidor, né? No caso das luzes que a gente tem, o consumidor veja, né, o que tem pela frente e seja visto. Sim, olha para tudo. Olha lá, ó. É. Lair Bellini falou: falta incentivo para o Microempreendedor, sem dúvida. Isso aí no Brasil é uma grande luta. Sem dúvida, né? O mundo da bike é um mercado multibilionário no Brasil. Já vi dados de todo tipo, mas um que eu vi que eu acho que faça mais sentido é um mercado de perto de 20 bilhões a 30 bilhões de reais por ano, né? E é um mercado, é um mercado dominado por grandes importadoras e fabricantes de bike, né, de um lado. No meio tem o lojista, que são quase 11 mil lojas de bike, sem poder de barganha nenhum com as importadoras, ou muito pouco, né, porque são, na sua grande maioria, loja, não existe um grande grupo de lojas de bike no Brasil, como tem a Cobase no mundo do pet, né, como tem a... Mas então, essas supermercados com muito, né, poder de barganha grande. Então, o lojista fica espremido entre os grandes importadores ou pequenos importadores como a gente, que acaba sem muito poder de barganha, e o consumidor, por outro lado, querendo preço e prazo. Se o cara não der preço, prazo e condições, ele compra no Mercado Livre ou no Shopee ou no AliExpress. Então, o lojista precisa, sim, de incentivos. O acesso a crédito é muito limitado. Então, a Aliança Bike, seja qualquer associação, no futuro próximo, tem que trabalhar para fazer com que... fortalecer essa rede. Fortalecer esse mundo que precisa de incentivos, precisa de apoio, de treinamento, né? E poder dar qualidade para o consumidor, que hoje, se você quiser comprar uma bike ou um acessório, entrar na internet, né? Quem não é do mundo da bike, qual é a referência que ele vai usar? Né? Ainda existe esse gap, não é fácil você saber para onde ir, que marca comprar, é uma pesquisa demorada. Acaba perguntando para os amigos e tal, mas não tem uma referência única, rápida e fácil para se ter no Brasil. Então, tem um bom caminho a seguir ainda. E é muito interessante isso que ele falou ali do microempreendedor, porque existem vários setores que estão tendo uma reestruturação em relação a canais, né? Então tá tipo quebrando muito essa cadeia e fazendo a coisa cada vez mais direta. E aí traz um questionamento: o que vira o ambiente de loja, né? A gente foi no SX em 2018 e eles já diziam que o varejo não vai morrer. Então, assim, loja de bicicleta é varejo, né? Então, como se reinventar? Vai ser um espaço de treinamento, um espaço de trocar informação com os amigos que treinam na mesma cidade, ou vou fazer um café da manhã proteico para a galera ir pedalar, né? Como entender essas necessidades? Porque se a gente quer cada vez mais cortar preço, a gente tem que tirar a gente desse processo. Tirando gente do processo, o que sobra para a loja, né? Essa é a pergunta. Igual a gente falou da loja, 30% do preço final do produto, como um todo, é imposto que é colocado em cima da cadeia. Outros 10% é o custo lá na China. Então, como é que do $1 da China, o produto chega o mais barato possível para o consumidor, de uma forma que o lojista tem um negócio saudável, mas ao mesmo tempo não tem essa cadeia que vá criando margem sobre margem, imposto sobre imposto. O consumidor, por mais que saiba que o produto online, no Shopee, está um pouquinho mais barato, tá?
cara sabe que ali está comprando na cidade dele, do amigo dele, do negócio dele, compensa, né? Agora, se eu encontro online 3 vezes, 4 vezes mais barato, a amizade acabou ali, né? Sou amigo, mas Fala, eu vou vamos levar minha tomar um sacolinha com as chopinho para peças para comemorar. você, né? Você Eu vai ser pago meu um amigo chopinho mecânico. para comemorar a nossa amizade. Mas é É, verdade, é. chega um ponto que não fecha essa conta, né? É. E o dinheiro é um só para várias coisas, então Sem tem isso dúvida, também. sem dúvida. Legal, Paulinho. A gente está chegando aí no nosso final. Eu queria fazer uma última pergunta que eu não comentei com você na nossa conversa, vai ser no freestyle aqui. Bora. A gente sempre fala assim que as marcas elas têm a obrigação de fazer mais pela sociedade, né? Então a gente acredita que a real transformação do mundo ela vai acontecer necessariamente pelo mundo das marcas. O governo não dá conta, essas instituições não conseguem transformar na necessidade na velocidade que precisa. Então são os negócios que promovem essas mudanças. Uhum. O que você acha que essas marcas, né? Daí eu te pergunto especificamente do mundo do esporte. Como que elas podem promover uma mudança, que transformar, enfim, fazer mais do que só vender produto? Olha, tem um caminho muito grande a seguir. A gente, como marca, né, importadora pequena, tem uma limitação. A gente, por exemplo, tem um grupo aqui na cidade chama Mitrax. Tem a Thalita, que é, né, terceiro lugar no Brasileiro, que é uma atleta que a gente apoia com produtos, com tudo, mas não paga as contas, não põe dinheiro na mesa. Um trabalho muito forte, né, da família Diniz, lá, o coitado João Paulo faleceu. Ele era um grande incentivador do esporte, mas as marcas, como a gente falou, não há um trabalho forte hoje. A união das marcas, existem a associação dos fabricantes de bicicleta, a Abraciclo, né? Eles estão buscando sempre fortalecer o negócio deles, né? Tem a Aliança Bike que está buscando fortalecer o mercado como um todo, mas quando a gente fala em ajudar a sociedade, ainda tem um caminho muito grande a seguir. A gente, por exemplo, tem uma moça que a gente começou a apoiar agora, que ela tem um canal no YouTube que ela é uma mecânica de bicicleta. Então, a gente, dentro do possível, ajuda mais a gente como distribuidor, importador. A gente tem solicitações, uma dezena delas diariamente, de atletas que estão buscando crescer no mundo do ciclismo, buscando se desenvolver e pedem um tipo de apoio, de patrocínio. Então, a gente tem um orçamento limitado de marketing e tudo, e a gente faz questão de ajudar sempre que pode todos esses atletas, mas ainda, como você falou, como cada marca hoje pensa por si. Não vejo ainda um grande trabalho. Tem um podcast do Endorfina com o Michel Bogli, e ele é um ex-triatleta profissional, morou na Europa, participou de provas ITU com grandes nomes do triatlon do mundo nos anos 90 e 2000, e ele sempre faz essa pergunta para atuais atletas, para ex-atletas, o né, o Bernardinho, o Abílio Diniz, teve lá, você diz, o que vocês podem fazer de diferente, né, para fomentar o esporte e mudar inúmeras coisas que estão ainda em necessidade de crescer no Brasil do esporte. E todos como eu, assim, gaguejam, tentam falar uma desculpa esfarrapada e não tem nenhuma boa desculpa, uma boa resposta. Não sai nada. Não sai É nada. muito louco isso, porque o esporte ele é um caminho de muita transformação, né? Muita gente que Incrível, poxa. tem vulnerabilidade, que vive em locais, às vezes, que tem... A gente vê, por exemplo, muita iniciativa na favela, que a pessoa deixa de ir para o caminho do mal, né? Porque encontra o esporte. Então, ele tem um potencial de trazer disciplina, de trazer melhoria, que às vezes só a teoria do esporte já ajudaria, né? Um país minúsculo, né, a Islândia, mas lá eles têm um incentivo absurdo ao esporte, né? São 300 mil habitantes, tamanho de Ponta Grossa, a Islândia, mas é
é um dos países que tem o menor índice de uso de drogas, essas coisas, porque o estudo deles Sim. fala que é o esporte. Eu, exemplo em casa, eu tenho um filho de 14 anos com TDAH, agitado ao extremo, e problemas na escola, e há 3 anos entrou fazer artes marciais. É outro moleque, Entrou de desde quando cabeça. entrou de cabeça, dedicado e gasta energia, extrapola as coisas lá e então, mas como você falou hoje, por isso que o futebol é tão difundido e tão forte no Brasil e sai tanta gente boa, porque é fácil, Barato, no né? quintal de casa, é uma bola, todo mundo Uma pode havaiana ali ter, para fazer é, o chão, o gol, uma fazer o pedra, né? gol, né? E 2 pedrinhas, uma bola, acabou. Sai, o cara fica 8 horas por dia ali. E o ciclismo ainda tem essas limitações de tem que ter uma escolinha, tem que ter a bike, tem que ter um ambiente seguro. Então, E tem umas histórias bem legais de superação mesmo assim, né? ainda assim tem muita coisa. A própria Thalita, né, que é essa atleta top Sim. 3 no Brasil hoje, estava na Bélgica esses tempos, ela, né, a mãe dela, né, é, é faxineira, o pai é cuidador de carros, e ela começou a pedalar e hoje está se destacando no cenário nacional como ciclista. Então, por outro lado, tem a Tota Magalhães, que é outro que está em cima, né, treinando bastante, que já tem um outro estilo, um outro modelo, que quem sabe está ganhando as categorias sub-23, está dedicada, mas ela tem um apoio maior, ela é mentorada pelo Bernardinho e tal, então no Rio de Daí é Janeiro. mais. O É, caminho tem menos dificuldades, né? é verdade. Mais legal. Valeu, Paulinho, pela conversa, foi muito legal, muito bacana Obrigado, ver. A obrigado, Fábio, gente espero ter acompanha, ajudado um pouco nessa parte. com certeza, a gente acompanha como amigo, né? Mas é sempre legal ver o raciocínio estruturado, assim, traz muito insight para todo mundo que acompanha a gente. Que ótimo. Tá bom? Um Tá, joia. beijo, boa Beijo, noite. boa noite Valeu, a pessoal todos. que estava aí com Obrigado a a quem gente. participou. Um abraço. Até Até mais. mais. Tchau. Tchau, tchau.